A paz, irmãos, eu sou o pastor Jefferson Santos. Que alegria maravilhosa poder compartilhar com você uma palavra de Deus. A Bíblia nos revela no livro do Gênesis, capítulo de número 37 ao capítulo de número 50 do livro do Gênesis, a história de um jovem apresentado como um sonhador. Este é José. E a história desse jovem se passa no seio de uma família que tem promessa de Deus. E eu considero importante pensar sobre José, porque eu quero falar ao seu coração rapidamente sobre como conduzir a família à sobrevivência em tempos de crise. Como conduzir a família à sobrevivência em tempos de crise. Quem nunca passou por uma crise? Qual a família que não foi atingida por uma crise? Qual a casa que não foi alcançada por uma crise? Qual casal nunca enfrentou na sua vida uma crise? E pensando sobre José, nós conhecemos a história deste jovem sonhador que sofreu bastante e dentro do Egito foi levantado por Deus através de Faraó como governador do Egito. E que agora estava tendo autoridade suficiente para controlar e suprir a necessidade de inúmeras famílias que, segundo a revelação de Deus, haviam sido alcançadas e atingidas por uma fome violenta. E este homem, estando no governo do Egito, vê os seus próprios irmãos comparecerem diante dele sem o reconhecer e resolve testá-los para saber se o seu caráter era diferente de outrora, quando eles haviam vendido José, lançado ele numa cova, vendido e o empurrado de uma forma violenta e arrogante para o Egito. E este homem testa os seus irmãos. No período da fome, este homem vai se posicionar, vai se revelar como um agente de Deus na vida da sua família, que havia sido atingida por inúmeras coisas, por uma crise violenta, uma crise de relacionamento, porque a inveja se instalou lá, o ciúme se instalou, uma crise de desobediência, e de mentira, porque os próprios irmãos mentiram para o pai de José, acerca dele, acerca da vida de José. E se instalou nesta família também, não somente um desequilíbrio de relacionamento, um desequilíbrio emocional, e não somente um desequilíbrio no sentido da confiança, porque se instalou uma mentira no meio daquela família, mas uma crise financeira, e eu nem digo financeira, mas de fome mesmo, que atingiu aquela família porque estava no contexto das terras que o Senhor havia falado a José que permitiria ser alcançada por uma fome violenta. Neste período em que a crise, através da fome, atinge a família de José, os seus irmãos compareceram diante dele. Já estavam agora cientes de quem era José. Já haviam chorado com ele. Já haviam o visto chorar. E este homem agora, já tendo alcançado o privilégio de rever o seu pai Jacó, ele percebe que Jacó morreu, os seus dias findaram, e só ficou os seus irmãos sobre a sua responsabilidade. E no tempo da crise, e no tempo em que a crise estava revelada sobre a terra, os irmãos de José vão depender dele para a sua sobrevivência. E eu quero, na verdade, pensar sobre isto com base no capítulo de número 50 do livro do Gênesis. Quando a Bíblia diz, a partir do verso de número 14, depois tornou José ao Egito, ele e seus irmãos, e todos os que subiram com ele para sepultar seu pai. Perceba que Jacó estava morto, e agora José, que havia ido com seus irmãos sepultar o seu pai, volta ao Egito.
E os seus irmãos agora estão na dependência de José. José poderia dar continuidade ou ampliar esta crise, fazendo seus irmãos de escravos, fazendo seus irmãos pagarem pela maldade que lhe fizeram, fazendo seus irmãos sofrerem, fazendo seus irmãos passarem pelo vale da humilhação, como eles fizeram José passar. Só que José prefere ser um agente que vai levar a sua família à sobrevivência no meio da crise. E eu gosto disso porque José sepulta o seu pai e ele traz os seus irmãos consigo para o Egito, onde ele era governador. Isto significa dizer que ele conduz a sua família ao lugar onde ele estava sendo abençoado. Ele poderia dizer aos seus irmãos: eu quero que vocês se separem de mim. Eu quero que vocês sigam o caminho de vocês. Mas não. Ele faz questão de manter a sua família próxima a ele. Eu quero dizer a você, em primeiro lugar, que para que a sua família sobreviva em tempos de crise, o melhor caminho não é você se divorciar da sua família. O melhor caminho não é você se separar da sua família, se isolar da sua família, abandonar e deixar a sua família, mas manter a sua família próxima de você. Eu aprendi através de um ensinamento que quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes como família. O cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. A sobrevivência da sua família depende da proximidade que você tem com ela. Depende da afetividade, depende da manifestação de amor e de carinho, mas muito mais do que isso, depende da sua coragem de mantê-los perto de você. Deus lhe desafia a, em tempos de crise, levar a sua família à sobrevivência, conduzindo ela para mais perto de você do que em tempos de bênção. Junte a sua casa, junte a sua família, seja um agente de Deus para manter a sua família ligada a você. E o nome do Senhor será profundamente glorificado na sua história. Deus quer que a sua família seja abençoada, mas para isto Ele precisa que você conduza no meio desta crise, que você esteja vivenciando com a sua família. Eu não sei qual é, mas conduza a sua família para bem perto de você. Mantenha-os próximos a você e o nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida. Uma segunda verdade é que no verso 15 a Bíblia diz: vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura José nos aborrecerá e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Isto era um sentimento que estava reinando no coração dos irmãos de José. O que é que eles diziam consigo? Já que papai morreu, José só foi bom com a gente enquanto o papai vivia. Agora ele vai nos maltratar, nos machucar, nos humilhar, nos ferir, nos destruir, em nome de todo o mal que fizemos a ele. Só que neste tempo de crise, se você quer conduzir a sua família à sobrevivência, você precisa promover a reconciliação da sua família e gerar na sua família um sentimento de confiança. E esse sentimento de confiança de que eles não serão atingidos por mal nenhum está revelado através da sua capacidade de perdoar. E aí a coisa fica mais complicada, querido, porque nós nunca queremos ser conduzidos ao caminho do perdão por conta das feridas que carregamos, das machucaduras, através das palavras e das ações de pessoas que nos machucam de uma forma tão terrível e não pensam o que estas feridas podem gerar dentro de nós. Mas José, ele vai ser esse agente que promove a confiança,
que libera o perdão e deixa que os seus irmãos se sintam confortáveis, se sintam em segurança junto a Ele, se sintam podendo confiar nele no que diz respeito a não serem atingidos pelo mesmo mal que o fizeram. Deixe-me perguntar a você, o quanto a sua família tem segurança nas palavras que você diz? O quanto a nossa família tem segurança nas palavras que pronunciamos? Nós somos desafiados por Deus a fazermos com que a nossa casa, a fazermos com que a nossa família, ela se sinta segura e confiante no que diz respeito ao nosso perdão que já foi liberado, no que diz respeito à abundante graça que jorra de dentro de nós. Nós precisamos gerar esta confiança através do amor que revelamos, através da manifestação do perdão, do amor, da graça, da misericórdia, do favor, da mão estendida. Deus não nos chamou para colocarmos a nossa família em crise, em insegurança, em desconforto, no sentido de se sentir, no sentido das acusações e devolvermos à nossa casa o mal que nos fizeram. Muito pelo contrário, Deus nos chamou para sermos agentes para a sobrevivência da nossa família, gerando no meio dela uma confiança no perdão que liberamos, uma confiança na graça que abunda sobre nós, uma confiança no sentido do amor que liberamos para com eles. Libere confiança, gere confiança. Se você quer que a sua família sobreviva em crise, gere neles uma confiança em você, no que você é, no que você faz, no que você diz e naquilo que você revela através dos seus sentimentos para com eles, e o nome do Senhor vai permanecer sendo honrado na sua família. Em terceiro lugar, se você quer que a sua família sobreviva na crise, olha o que diz o verso 16 e 17 diante. E mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: rogo-te que perdoes agora a maldade de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Portanto, agora te rogamos que perdoes a maldade dos teus servos, ou dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhes falava. Vieram também os seus irmãos e se prostraram diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos teus servos. Eu já estou concluindo esta palavra, mas escute. A sobrevivência da nossa família em tempo de crise depende da nossa sensibilidade e da nossa capacidade de revelarmos o quanto somos sinceros naquilo que falamos e o quanto valorizamos a nossa família. O valor que você dá à sua casa, à sua família, aprenda isto, e eu aprendi pela Bíblia, é revelado através das suas lágrimas. As lágrimas que você derrama revelam o valor que você dá à sua família. A Bíblia diz que José chorou. Quantas lágrimas você tem derramado pela sua casa? As suas lágrimas revelam muito daquilo que você traz consigo de valorização das coisas que Deus entregou e confiou em suas mãos. Em quarto e último lugar, olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. No verso de número 19. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu no lugar de Deus? O que é que José faz? Ele reconhece que ele, apesar de ser o sonhador, o governador, o homem da promessa de Deus, e aquele que Deus estabeleceu para ser o canal de bênção para a sua casa, José entende a sua limitação e reconhece o quanto ele é falho e pecador como os seus irmãos. Logo, ele não se coloca na posição de juiz, mas ele diz: eu não passo de um dependente da mesma graça que vocês são dependentes. Logo, deixe que o santuário da sua família e da sua casa seja alcançado
pela mesma graça que você precisa. É aquilo que Jesus disse na oração: perdoa-nos como perdoamos, favorece-nos como nós favorecemos até aqueles que nos têm ofendido. Em último lugar, e eu encerro agora, o texto diz assim: vós pensastes mal contra mim, verso 20 do capítulo 50 do livro do Gênesis. Vós pensastes mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para fazer o que vemos hoje, para conservar a vida de muitos povos. Agora, pois, não tem mais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. José identificou o medo da sua família, identificou a crise interna da sua família, percebeu a fragilidade, percebeu o temor, percebeu o medo do futuro na sua família e gerou neles um consolo, um conforto, mas acima de tudo fez com que eles entendessem que apesar de qualquer crise, que apesar de qualquer situação, havia um Deus que estava no governo da história da sua família. Logo José diz assim: vocês fizeram o mal a mim, mas o Deus que está no governo da crise transformou em bem. O que José está dizendo? Se você quer que a sua família sobreviva no meio da crise, revele para a sua família que Deus está no governo da sua história. Apesar das portas fechadas, apesar das feridas, apesar das dores, apesar das angústias, apesar das aflições, apesar dos medos, apesar das guerras, apesar das dores, Deus permanece no governo da sua família. É por isso que a garantia de restauração, de restituição, a garantia de que a sua família permanecerá de pé no meio da crise, porque Deus permanece no governo da sua casa, Deus permanece no governo da sua história. E se Ele permanece no governo, se Ele permanece no governo da sua história, Ele vai cumprir as promessas que fez à sua casa. Se Ele permanece no governo dos seus sonhos, Ele realizará estes sonhos. Se Ele permanece no governo do seu casamento, Ele abençoará o seu casamento. Se Ele permanece no governo dos seus filhos, os seus filhos serão bênção no futuro. A história dos seus filhos será de bênção no futuro, porque Deus permanece no governo da sua história. Sua família não perecerá nesta crise, mas vai sobreviver à crise, porque Deus permanece no governo da sua casa. Ore comigo. Pai, Tu que estás no governo de todas as coisas, alcance esta vida e alcançando esta pessoa que me assiste, alcance, Senhor, agora sua casa, sua família, sua história, os seus sonhos. Alcance todos que estão ao seu redor, com graça, com misericórdia, perdoando, restaurando, santificando, mudando, transformando, modificando, para a glória e louvor do Teu nome. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e te fortaleça. Creia, Deus governa a sua casa. Um beijo do pastor Jefferson Santos e família, em nome de Jesus. Amém.